Se você chegou até aqui, provavelmente existe uma pergunta rodando na sua cabeça. Uma pergunta silenciosa, mas muito forte. Será que ainda é possível viver bem com esclerose múltipla ou neuromielite óptica? Não viver apenas sobrevivendo, mas viver com mais mobilidade, com mais autonomia, com mais liberdade no dia a dia. Porque quem convive com EM ou com NMO sabe de uma coisa: a maior preocupação não é o diagnóstico, é o que pode acontecer depois dele. É perceber que, aos poucos, as coisas simples começam a ficar difíceis. Caminhar, levantar, subir uma escada, sair de casa sozinha. E às vezes, o medo nem é da própria doença, é de perder a própria independência. Calma, que a gente vai chegar lá. Me deixa te mostrar algo que mudou a vida de centenas de pessoas que estavam exatamente onde você está agora. Agora eu vou te apresentar um programa que foi criado para você que convive com esclerose múltipla ou neuromielite óptica e que sente que o corpo já não responde como antes. Talvez você acorde com fadiga antes mesmo do dia começar. Talvez sinta insegurança ao caminhar, medo de cair, medo de depender de alguém para fazer as suas coisas que antes você fazia sozinha. Talvez você tenha tentado outras coisas, fisioterapia convencional, academia, exercícios que achou na internet. Mesmo assim, continua com aquela sensação que algo está faltando. Sabe o que eu aprendi? Depois de mais de 10 anos atendendo pessoas com esclerose múltipla e neuromielite óptica, não é o esforço que falta, não é a vontade que falta. O que falta, quase sempre, é direção. Um método criado especificamente para estimular a neuroplasticidade do sistema nervoso de quem convive tanto com EM quanto com NMO. Não são exercícios genéricos, não uma fisioterapia igual para todo mundo. É movimento com estratégia. Faz sentido para você? Ao longo dessa jornada, você vai ver algumas histórias de pessoas reais, pessoas que estavam no mesmo lugar que você. O filho do Tiago pedia: papai, eu quero brincar! E ele não tinha força. Hoje eu jogo bola com ele, gente. A gente quebrou um lustre. Jamais ia imaginar que ia poder fazer isso. A Denise, por exemplo, ficou 3 meses afastada do trabalho, achando que nunca mais ia fazer o que ela amava. Eu consegui voltar assim, a ser a profissional que eu era antes da esclerose e ainda consegui agregar mais, né? Hoje no seu trabalho no CTI pediátrico. O Marquinho dependia de alguém para fazer as coisas mais simples. O tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o carro foi uma coisa que para muitos é fácil. Pegar e comprar pão. Não precisar pedir para ninguém vir entregar. Eu pedi para minha mãe buscar, que muitas das vezes minha mãe saía de casa e ia buscar pão, buscar alguma coisa. E nesse dia eu pude ir buscar pão. Fiquei muito feliz. Aí sim, para muitos é pouco, mas para nós é muito. A Jéssica ficou na cadeira de rodas. Achava que voltar um pouquinho do seu movimento já seria o suficiente. A minha maior conquista foi a independência. Antes, precisava de alguém sempre aqui, 24 horas comigo, para esquentar uma comida, para colocar no micro-ondas. Além de fortalecer, eu consigo agora colocar o prato no micro-ondas, consigo tirar, consigo andar. Então, assim, a minha independência foi a minha maior conquista. Essas histórias mostram uma coisa muito importante. Não estamos falando de milagres, estamos falando de movimento recuperando a vida. E eu preciso te contar uma coisa. Teve um dia, no começo da minha carreira, que mudou completamente a forma que eu enxergava a fisioterapia. Teve um dia que eu saí da clínica que eu trabalhava,
Sentei dentro do carro e fiquei alguns minutos em silêncio. Naquele dia, eu tinha atendido 3 pacientes com esclerose múltipla. 3 histórias diferentes, mas o mesmo olhar. Medo. Medo de piorar, medo de cair, medo de perder a autonomia. Eu me lembro de pensar, o que essas pessoas precisam não estão nos protocolos que eu aprendi. Elas não precisavam apenas de exercício. Elas precisavam entender o próprio corpo. Precisavam recuperar a confiança. Precisavam aprender a se mover com estratégia. E foi aí que eu mergulhei de cabeça. Fui buscar o que a neurociência tem a dizer sobre o movimento, sobre neuroplasticidade, sobre como o cérebro de quem convive com esclerose múltipla ou neuromielite óptica pode, sim, aprender de novo. E quanto mais eu estudava, mais eu entendia que o problema não era a falta de esforço dos pacientes, era a falta de um método. Um método que não tratasse apenas os músculos, mas que tratasse autonomia, consciência e movimento real e funcional. Foi assim que nasceu o método Emergir. Ao longo da jornada, eu te mostrei algo que poucas pessoas falam abertamente. Que muitas vezes o que trava a evolução de quem convive com esclerose múltipla ou neuromielite óptica não é só a doença. São padrões invisíveis que se repetem sem que a gente perceba. O primeiro padrão é a voz interna que repete: eu não consigo, eu tô fraca demais, eu não vou dar conta, é melhor nem tentar. Essa voz parece protetora, mas ela trava o seu movimento antes mesmo de começar. O segundo padrão é fazer exercício de forma automática, sem entender qual o objetivo por trás dele, sem consciência do que o seu corpo está fazendo. O seu cérebro aprende o que você repete. E se você repete sem atenção, ele aprende o padrão errado. O terceiro padrão é repetir o movimento errado tantas e tantas vezes que o cérebro começa a acreditar que ele é o jeito certo de se movimentar. E aí fica cada vez mais difícil sair dali. Quando você entende esses padrões, você para de lutar contra o seu próprio corpo e começa a trabalhar junto com ele. Faz sentido para você? Foi a partir desse entendimento que nasceu o método Emergir. O método estruturado em 4 pilares fundamentais. Primeiro pilar: consciência. Antes de qualquer exercício, você precisa aprender a entender o seu próprio corpo, a diferenciar o que é um limite real do que é um medo, a interpretar os sinais do seu sistema nervoso. Porque quando você conhece o seu corpo de verdade, você para de ter medo dele. O segundo pilar é a mentalidade. É a filosofia dos passos de formiga que eu ensino nos meus pacientes. Porque a evolução não acontece com passos de gigantes, enormes, fáceis de ver. Ela acontece com pequenas vitórias repetidas, todos os dias, no seu ritmo. Pilar número 3, comunidade. Porque caminhar sozinho é muito difícil. Mas quando você faz parte de um grupo de pessoas que entendem exatamente o que você vive, a sua jornada fica muito mais leve. E a constância de se manter em movimento, muito mais fácil. O quarto pilar: movimento. Treinos estruturados para estimular o seu cérebro a reorganizar o movimento, pensando em mobilidade, fortalecimento, equilíbrio, marcha e muito mais. Sempre respeitando o seu corpo, sempre adaptado à sua realidade. Objetivo do movimento profundo e simples ao mesmo tempo, para você aprender melhor na aula durante os nossos encontros, para você viver melhor fora dela. A maioria das pessoas com esclerose múltipla ou neuromielite óptica tenta resolver o problema de se movimentar de 3 formas diferentes. A primeira é literalmente parar de se movimentar.
achar que descansar é o melhor e vai ficar parada até conseguir melhorar. Espera o corpo dar uma trégua. A segunda é fazer qualquer exercício que aparece pela frente, seja no Pilates, na academia ou até aqueles que estão na internet. Acha que coisas que funcionam para outros corpos, mas que não foram criadas para estimular o sistema nervoso de quem convive com EM ou NMO. A terceira é acreditar que você precisa esperar a doença estabilizar, achando que existe um momento certo para começar, que algo divino vai descer e falar, é agora que você precisa se cuidar. Mas o cérebro não funciona assim. Seu cérebro precisa de estímulo, precisa de organização, precisa de repetição consciente. Não só repetir por repetir, mas repetir com intenção e com variabilidade. E tem uma coisa que a neurologia já comprovou. Quando o estímulo certo acontece, o seu cérebro pode reorganizar o movimento, pode criar novos caminhos, pode aprender de novo. E nós chamamos isso de neuroplasticidade. E é exatamente isso que nós trabalhamos no método Emergir dentro do Em Movimento. Não é milagre, é ciência. É método, é movimento com estratégia. Foi para tornar o método Emergir acessível que eu criei o Em Movimento. Um programa completo, a maior comunidade de exercícios para quem tem esclerose múltipla e neuromielite óptica. E deixa eu te mostrar como ele funciona por dentro. O primeiro passo é o passo zero, o passo das boas-vindas. Antes de qualquer exercício, você será recebido de braços abertos por nós. Vai entender como funciona a plataforma onde o curso fica hospedado, como você vai acessar cada material disponibilizado. E se você nunca usou o Zoom na vida, que é a plataforma que a gente usa para as aulas ao vivo, calma. Tem vídeo explicativo, tem suporte e tem alguém do nosso time que vai sentar junto com você até fazer tudo funcionar. O primeiro passo é a autoavaliação. Sabe aquela sensação que você faz e parece que nunca melhora? Aqui você vai aprender a enxergar a sua própria evolução, enxergar o seu ponto inicial e ver o quanto você evoluiu, com ferramentas simples para medir fadiga, equilíbrio, marcha, para que você nunca mais duvide do seu progresso. O passo 2 são os encontros ao vivo. 2 vezes por semana, nos reunimos pelo aplicativo Zoom numa videochamada. Comigo, te acompanhando, orientando e corrigindo cada exercício em tempo real. Fica tranquilo, que só eu te vejo para que você sinta confortável e seguro. Se a gente te manda uma mensagem, dá no máximo 10 minutos, você já está respondendo. Então, assim, é um apoio, é uma assistência que às vezes, eu vou te falar, eu não sinto nem no meu neurologista presencial aqui. Passo 3 são os nossos encontros gravados. Cada aula ao vivo é gravada e disponibilizada na nossa plataforma, para você poder praticar quando quiser, no horário que for melhor para você, com trilhas organizadas por objetivo, como marcha, equilíbrio, fortalecimento muscular de membros superiores, de membros inferiores, alongamento e mobilidade, condicionamento físico, fisioterapia vestibular, treinos de controle de tronco e muito mais. Inclusive, temos EMers que só fazem as aulas gravadas e têm resultados incríveis. Passo 4, a nossa comunidade EMer, que é o nosso grupo fechado do WhatsApp. Porque o ambiente que você está inserido molda o seu cérebro. E no Em Movimento, o nosso ambiente é feito de gente do bem. Pessoas que estão passando pelos mesmos desafios que você. Que acreditam que sim, é possível melhorar. Que compartilham as suas conquistas, os seus passos de formiga. E que se apoiam nos momentos difíceis. E quando eu entrei no Em Movimento, que eu tive mesmo esse contato com outras pessoas, para mim foi muito bom, porque foi onde eu acalmei um pouquinho o coração e falei, não, dá para continuar, dá para ter uma vida normal, dentro ali normal entre aspas, né, dentro das dificuldades. Passo 5, a nossa comunidade de resultados. Um espaço para celebrar cada vitória, cada passo de formiga. Porque cada pequena conquista
precisa sim ser comemorada. Passo 6. Desafios práticos. Para transformar aprendizado em hábito, para tirar você da procrastinação e te manter em movimento, mesmo naqueles dias mais difíceis. E sabe qual é a melhor parte? O Em Movimento é um programa anual. Você terá um ano inteiro para assistir às aulas ao vivo, assistir às aulas gravadas e evoluir no seu ritmo, fortalecer o seu corpo, sua mente e o seu propósito de viver bem. Mas eu quero ir além dos exercícios. Por isso, preparei alguns bônus especiais para te ajudar a viver bem ainda mais rápido. O primeiro bônus é o Guia Definitivo para Viver Bem. É um módulo extra que eu vou te ensinar como entrar e sair do carro com segurança, como subir escadas, como ajustar o seu dispositivo auxiliar, como levantar e sentar do chão, como você pode fazer exercícios na piscina. Esse guia te acompanha no dia a dia, com orientações práticas e adaptadas à sua realidade. Bônus 2. Encontros com especialistas. Médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos. Uma vez por mês, convidados por mim, esses profissionais vêm numa sala especial, somente com vocês, tirar as suas dúvidas com segurança. Quando você entende o porquê das coisas, o tratamento faz muito mais sentido. Bônus 3. Mentorias em grupo comigo. 2 vezes por ano a gente se encontra ao vivo numa sala de Zoom, não para fazer exercício, mas para a gente conversar, tirar dúvidas, se entender e traçar um plano de ação prático. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Bônus 4. Você vai receber o guia explicando a jornada para sua família, para que as pessoas ao seu redor entendam o que você vive e possam te apoiar de verdade. Ele foi criado para aproximar, não para culpar. Bônus 5. Um mini roteiro. 5 minutos por dia para emergir. Sabe aquele dia que a fadiga bate forte? Com esse guia, com apenas 5 minutos, você se mantém em movimento. É esse pouquinho feito com frequência que vai mudar completamente o seu resultado com a fadiga. Bônus 6. Kit Emergência, pronto-socorro da fadiga. Nesse guia, você vai ter algumas práticas simples, mensagens de acolhimento para aqueles dias mais difíceis. Sabe aquele abraço que te lembra que tá tudo bem, que você pode desacelerar e que você ainda é capaz de recomeçar? E esses bônus não são algo extra, são um complemento para o Em Movimento, o que te ajuda a aplicar o que você aprendeu, a cuidar do corpo e da mente e seguir firme, com leveza, constância e apoio de verdade. Antes de eu te mostrar um investimento, eu quero te fazer algumas perguntas. Quanto custa para você acordar todo dia sem energia, sentindo a fadiga te dominar? Quanto custa ver as pessoas que você ama saindo, se divertindo e você não conseguir acompanhar? Quanto custa querer sair para caminhar e seu corpo simplesmente não responder? Agora, quanto valeria para você se sentir menos fadigado, conseguir andar melhor, se equilibrar sem medo de cair, viver com mais liberdade? Quanto vale ter a sua independência de volta? Deixa eu te mostrar uma comparação real. Uma sessão avulsa da minha clínica, a Balance Fisioterapia, custa R$220. Se você fizer 2 sessões por semana, contando 8 sessões por mês, seriam 96 sessões por ano, que vai dar aproximadamente R$21.120 por ano, só em fisioterapia presencial, sem contar a comunidade, sem mentorias, sem bônus, sem acompanhamento diário. O Em Movimento tem mais de 100 encontros por ano, sem contar os gravados, onde você encontra uma fisioterapia especializada em esclerose múltipla e neuromielite óptica por menos do que o Uber que te leva até a clínica, menos do que um cafezinho por dia. Sabe que a fisioterapia neurofuncional ela é muito cara, né? E saber que eu vou ter 2 aulas e vou ter gravado por o valor que tu tava cobrando, era, meu Deus, pra mim foi maravilhoso e eu não pensei 2 vezes e foi a melhor coisa que eu fiz. Uma coisa importante,
antes de te mostrar um investimento para você entrar no Em Movimento. Hoje, eu não faço mais atendimentos individuais de fisioterapia, nem online, nem presencial. Meu trabalho está voltado inteiramente para o Em Movimento. O único jeito de você ter acesso ao meu acompanhamento direto é através dele. O Em Movimento é um programa anual. Você passará um ano inteiro com acompanhamento, evolução e suporte por apenas R$ 1.927 à vista ou 12 parcelas de R$ 199,30. Isso significa que cada encontro ao vivo sai por menos de R$ 20 ou menos de R$ 6 por dia. O mesmo acompanhamento especializado em esclerose múltipla e neuromielite óptica. A mesma fisioterapia neurofuncional por menos de 10% do valor de uma sessão presencial. E ainda vem com comunidade, mentorias, a possibilidade de você fazer exercício todos os dias com as aulas gravadas, bônus, um ano inteiro de evolução. E para que você possa tomar essa decisão com mais tranquilidade, você tem 7 dias de garantia incondicional. Você entra no programa, explora as aulas, participa dos encontros ao vivo, conhece a comunidade e se, dentro de 7 dias, sentir que o programa não é para você, basta solicitar o seu cancelamento. Sem pergunta, sem burocracia, sem julgamento. Você entra com a decisão, não com seu risco. Amore, você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre você. Você tem uma escolha. Você pode continuar tentando descobrir sozinha o que funciona, testando exercícios que não foram criados para estimular o seu sistema nervoso, esperando o momento certo que nunca chega. Ou você pode entrar agora em um método criado especificamente para pessoas que convivem com esclerose múltipla e neuromielite óptica. Um método que já ajudou centenas de pessoas a recuperar seus movimentos, a confiança e a autonomia. Assim, a gente, eu não recomendaria, eu obrigava. Oxe! Porque, assim, eu acho que perceberam já que eu gosto um pouco de brincar. Desculpa até pelas falas. Mas a gente precisa de alguém especialista. Se você quer voltar a confiar no seu corpo, se você quer se mover com mais segurança, se você quer viver com mais liberdade, apesar da EM ou da NMO, clique agora no botão que está aqui abaixo e venha fazer parte do Em Movimento. Porque o objetivo não é apenas melhorar dentro da aula, dentro dos nossos encontros. O objetivo é viver melhor fora dela, com passos de formiga todo dia. Bora lá? Clica no botão abaixo que eu tô te esperando.